Pessoal, vocês vão ver que durante a aula, quando eu estiver lendo o material, eu vou olhar para cá. No entanto, se eu precisar olhar para a gravação, eu vou olhar para cá. Ou seja, eu estou com duas telas para ver se fica mais fácil de conduzir assim. Então, se eu olhar para cá, não significa que eu não estou dando atenção. Pelo contrário, quando eu olhar para cá, eu estou olhando para o chat. Então, aí é que eu estou dando atenção realmente. Por isso que, se vocês puderem, quando for fazer pergunta, quando for manifestarem, que façam pelo microfone, se todos estiverem com o áudio habilitado. Se não, pode fazer pelo chat, que eu olho para o lado, sim. Certo? A primeira pergunta, vocês viram aquela questão não, o material que eu enviei para vocês no portal? Ou não tiveram condições de olhar? Aquele material, ele é uma exposição separadamente de agravo de instrumento e de recurso ordinário. Porque como que vai funcionar a aula hoje? Eu não vou ter condição de abordar os dois na mesma aula. Então, o que eu vou falar? Eu vou ler com vocês o 895, 897, eu vou falar algumas particularidades e vou abrir espaço para que, se alguém tiver dúvida, a gente falar do trabalho, e se ninguém tiver dúvida, para a gente poder, para eu poder responder eventuais questionamentos, certo? Então, assim, considerando que vocês não assistiram ou não assistiram tudo, eu vou fazer um apanhado geral da matéria, mas o nosso compromisso, para que vocês não achem que a aula não tenha sido produtiva, o nosso compromisso é que vocês assistirão às aulas que estão no YouTube. Porque aquelas duas aulas que tem de recurso ordinário e de agravo de instrumento, elas estão mais pormenorizadas. E eu acredito que o manuseio da ferramenta do mouse fica mais tranquilo por lá, certo? Então, como que vai funcionar? Vai ser igual a próxima semana, vai ser igual essa semana. Ou no domingo à noite, porque infelizmente, o arquivo que sai é muito extenso. Então, eu começo a carregar no domingo à noite e só termina na segunda de manhã. Pelo menos foi o que aconteceu essa semana. Para a semana que vem, farei a mesma coisa. Vou disponibilizar no domingo a aula e a atividade da semana. Eu peço para que vocês assistam essas aulas que eu vou disponibilizar antes da nossa aula, porque assim o aproveitamento de vocês será imensamente maior. Certo? Então, sem mais delongas, vamos começar. Vocês estão vendo aí a tela inicial do recurso ordinário? Ótimo. Deixa eu ver aqui o que está. Deixa eu só fazer um negócio aqui, porque eu não estou escutando as notificações de vocês. Só um minutinho aqui. Acho que agora vai.
Agora eu estou ouvindo. Então, pessoal, nós vamos começar a aula de hoje pelo recurso ordinário. E eu começo com o material lá fazendo essa analogia, fazendo essa comparação. Porque a apelação e o recurso ordinário, via de regra, eles possuem a mesma característica, que é de rediscutir aquilo que foi encerrado pelo processo, pela fase cognitiva do processo. Ou seja, eu pus fim à fase de conhecimento, eu coloquei fim através de uma sentença. Se alguma das partes não concordar com o teor dessa decisão, o que ele precisa fazer? Recorrer. No processo civil, qual é o recurso admitido? É a apelação. E na trabalhista, qual é o recurso admitido? É o recurso ordinário. Então, o primeiro conceito que eu gostaria que vocês fixassem é que, a grosso modo, a apelação está para o processo civil, assim como o recurso ordinário está para o processo do trabalho. Só que com um detalhe a mais para o recurso ordinário. O recurso ordinário, a competência, a legitimidade para julgá-lo, ela está tanto para o TRT, deixa eu apagar aqui porque ficou parecendo um J. Então, a competência para julgar o recurso ordinário, ela pode tanto ser do TRT, como ela também pode ser do TST. Professor, para que não seja entendido como uma bagunça, quando que o meu recurso ordinário será julgado pelo TRT e quando que ele será julgado pelo TST? O seu recurso será julgado pelo TRT quando ele for originário da vara do trabalho. Ou seja, ele nasceu aqui. Em contrapartida, ele será julgado pelo TST quando ele for originário do TRT. E aqui nós vamos ver, um pouco mais à frente, que aqui eu estou falando do quê? Aqui eu estou falando de ação rescisória, aqui eu estou falando de dissídio coletivo, aqui eu estou falando de mandado de segurança contra ato praticado pelo magistrado. Então, aqui eu estou falando de ações que obrigatoriamente já nascerão no tribunal. São ações que a vara do trabalho não possui legitimidade ou jurisdição para poder julgar. Então, enquanto a apelação ela fica restrita ao julgamento do TJ ou do TRF, em tese, órgãos de segundo grau, na trabalhista eu tenho a possibilidade desse julgamento ser pelo órgão de segundo grau e eu tenho a possibilidade de ser pelo órgão extraordinário. O que vai fixar, então, é de onde ele veio, onde nasceu o processo de conhecimento. O processo nasceu na vara do trabalho, o recurso do TRT. O processo já nasceu no TRT, o recurso para o TST. E, professor, na hipótese de recorrer ao TST, eu preciso preencher os requisitos do recurso ordinário ou eu preciso preencher os recursos do recurso de revista? Nós vamos ver ali no artigo 895 que vocês precisam preencher os requisitos do 895, do recurso ordinário. É um recurso que discute o mérito. Então, o único recurso que eu tenho na Justiça do Trabalho para rediscutir o mérito é o recurso ordinário. Uma vez que o recurso de revista, a finalidade dele é apresentar falhas no exame processual. Até isso daqui, alguma pergunta?
Pode habilitar o microfone quem quiser. Sem perguntas? Então, vamos lá. Um outro ponto que nós vamos discutir agora é o próprio artigo 895. Esse artigo 895, da leitura do caput, já fica claro que não há uma fixação de quem tem a legitimidade para julgá-lo. Porque ele fala aqui, ó, cabe recurso ordinário para a instância superior. Ou seja, ele não cuidou de escrever aqui, cabe recurso ordinário para o TRT. Ele manteve não, ele previu a possibilidade desse recurso ser interposto tanto ao TRT quanto ao TST. Como que eu fico sabendo qual o cabimento que vai ser? Eu fico sabendo por isso daqui. O primeiro inciso, ele fala decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos. E o outro inciso, ele fala das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais. Ou seja, da vara do trabalho é o único recurso admitido para rediscutir a matéria. Eu não tenho, além do recurso ordinário, algum outro recurso cabível contra a decisão. Só o recurso ordinário. Agora, na vara do trabalho, eu tenho uma outra gama de recursos. Eu tenho agravo regimental, eu tenho recurso de revista. Então, esses recursos no tribunal, eles são em decorrência daquele que nasceu no primeiro grau. Agora, quando que o recurso ordinário será interposto no tribunal para o TST? Quando nós estivermos processos que sejam de competência originária do TRT. Um ponto em comum entre o recurso interposto na vara e o recurso interposto no tribunal: o prazo. O prazo de 8 dias, ele é para o recurso e não para a instância a qual ele será remetida. E o prazo de 8 dias, ele parte daquele princípio da uniformização do prazo recursal. Quanto ao caput e os 2 primeiros incisos, tudo tranquilo? Alguma pergunta? Posso continuar? Professor, repete os prazos de novo. Vou continuar. Então, professor, o parágrafo primeiro, ele traz uma particularidade que eu já falei em todas as aulas e eu preciso repetir aqui para vocês, para que vocês não fiquem prejudicados. Alguns examinadores, eles utilizam esse parágrafo primeiro para fazer perguntas extremamente capciosas, fáceis, porém capciosas. O objeto dessas perguntas gira no seguinte: o tribunal, ele pode ter uma turma exclusiva para o julgamento de recurso sumaríssimo, de recurso ordinário em procedimento sumaríssimo? A resposta, gente, ela está aqui, no parágrafo 2º. O parágrafo 1º, ele cuida de dar uma atenção especial ao procedimento sumaríssimo, e o parágrafo 2º, ele cuida desse procedimento na organização do tribunal. Então, vamos lá. Se o tribunal for dividido em turmas, ele pode designar uma turma que ficará exclusiva para o julgamento dos recursos ordinários em procedimento sumaríssimo. Professor, e se esse tribunal não for dividido em turma? Aí não pode. Eu não tenho a possibilidade
de separar alguém para fazer esse julgamento, quando, na verdade, está todo mundo no mesmo bloco. Então, qual é a resposta possível para esse questionamento? É o seguinte, se for uma questão fechada, você tem que olhar pelaquela que for mais completa. A mais completa seria, é perfeitamente possível ao tribunal designar uma turma, dentre todas aquelas existentes, exclusivamente para o julgamento de recurso ordinário em procedimento sumaríssimo. Agora, se alguma questão falar que o tribunal não está dividido em turma, ou que esse tribunal não tem, quer dizer, se esse tribunal não está dividido em turma, consequentemente, ele não poderá fazer essa divisão, certo? Então, o requisito para que haja essa divisão, essa fixação para determinada turma do julgamento de recurso ordinário em procedimento sumaríssimo, que seja o tribunal dividido em turmas. A fundamentação legal para isso, parágrafo 2º do artigo 895. Elementos que indicam a celeridade desse procedimento sumaríssimo em se tratando de recurso ordinário. Eu vou destacar aqui alguns pontos antes da gente voltar e debater. Diga, Gabriela. Pode escrever ou pode falar. Qual seria a dúvida? Você está falando? Deixa eu ver aqui. Repete. Olha, eu acho que eu tô... Tá me ouvindo? Tô mudo mesmo, não tô ouvindo nada. Espera aí, deixa eu ver aqui. O que está acontecendo? Eu estou vendo que você está falando, mas eu não estou ouvindo de cá. Deixa eu ver aqui, o que está acontecendo? Tá me ouvindo? Tenta falar. Bom dia. Realmente, eu não... Olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Bom dia. Não está saindo som realmente. Deixa eu parar a apresentação aqui. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo. Deixa eu ver aqui, gente. Só um minutinho aqui. Programa ao vivo. Gabriela, fala agora, por favor. Bom dia. Agora estou ouvindo. Pode fazer sua pergunta. Será 8 dias, qualquer procedimento, então. Com exceção do recurso ordinário, qualquer outro recurso deverá ser interposto no prazo de 8 dias. Gabriel, acho que você saiu na hora que eu estava respondendo. Com exceção dos embargos de declaração,
qualquer outro recurso na Justiça do Trabalho vai ser interposto no prazo de 8 dias. Respondi sua pergunta? Sim, ok. Não, beleza, então. Pessoal, agora eu estou ouvindo todos. Eu falei que vocês podiam falar, mas eu não ia escutar, né? Aí é sacanagem. Mas pode falar. Aqui, o que eu estava dizendo para vocês são os pontos em que demonstram a celeridade do julgamento do recurso ordinário em procedimento sumaríssimo. Primeiro, existe um prazo de 10 dias para que o relator apresente seu voto. A partir do momento que o relator devolver para a secretaria o processo já com o voto, imediatamente ele será pautado. E ele será pautado sem o revisor. Isso para quê? Para evitar esse prazo para que o revisor tivesse acesso ao processo, que ele pudesse apresentar seu voto e chegar à sessão de julgamento, como chegaria num processo pelo rito ordinário. Quando que o revisor, então, vai votar? Durante a sessão. Assim como também se manifestará o Ministério Público nos casos em que houver necessidade. Ou seja, somente o relator vai ter acesso a esse processo antes da sessão para poder apresentar seu voto. Todos os demais, eles terão acesso e votarão na própria sessão. Por isso que é grande o número de julgamentos, né, em sessão em que o relator, em que os demais votam de acordo com o relator. Certo? Quanto a isso daqui, alguma pergunta, pessoal? Prosseguindo. Aqui, Gabriela, responde também aquilo que eu havia dito para você, que os prazos, tanto para o recorrente quanto para o recorrido, serão de 8 dias da publicação. Lembrando que, havendo a oposição de embargos, e esses embargos sendo tempestivos, a contagem do prazo do recurso principal, ela será interrompida. Vou me abster de utilizar a cor roxa. A minha esposa falou e eu esqueci. Não é que eu não escutei, não, eu até escutei ela, mas eu esqueci. Vou me abster de utilizar essa cor roxa. Mas o que estava aqui na cor roxa, deu para ler? Acho que assim vai ficar pior. Deixa eu apagar aqui o que estava na cor roxa. O pessoal não quer apagar, não. Então, eu vou só parar de usar essa cor roxa. Quanto ao preparo, o recurso ordinário, ele não é um recurso isento, ou seja, é um pressuposto extrínseco de admissibilidade comprovar o preparo. E o preparo ele é composto pelas custas, os emolumentos, que serão pagos pelo requerente, e pelo depósito recursal. As custas, elas são variáveis. Elas são variáveis por quê? Porque elas são fixadas a título de 2% sobre o valor da condenação, tendo um valor mínimo de R$ 10,44. Em contrapartida, o depósito recursal, ele possui um valor máximo. E o valor máximo vigente hoje para o recurso ordinário é de R$ 9.828,51. Esse valor aqui é o máximo que eu vou pagar se eu tiver que recorrer. Professor, coloca isso em uma aplicação prática. Pensemos no seguinte, eu tive uma condenação no valor de R$20 mil. Então, eu fui condenado a pagar R$20 mil. Se eu quiser apresentar um recurso ordinário, além de pagar
2% de 20 mil, eu preciso comprovar esses R$ 9.828,51. Agora, eu tive uma condenação de R$ 9.000. Eu continuo tendo a obrigação de comprovar esses mesmos 2%, só que o meu recurso, ele não mais vai ser esse valor, ele vai ser limitado ao valor da minha condenação. Isso por quê? Porque esse depósito recursal, ele tem duas naturezas. A primeira, de preencher o requisito de admissibilidade, e a segunda, de garantir a execução. Ou seja, eu recorri, paguei esse depósito ou paguei esse depósito. Se no final do processo o meu recurso não for provido, esse valor de depósito recursal será revertido para o recorrido. Aqui, o meu credor, o reclamante, ele vai receber parte do seu crédito com esse depósito recursal. Certo? Isso ficou claro? Vou considerar que sim. Quem não está, quais são as partes que não são obrigadas a fazer esse recolhimento? As partes isentas de cobrança e os beneficiários da justiça gratuita. Isso está naquele material que nós falamos sobre a teoria geral dos recursos. Aqui, quanto à decisão de mérito, fica claro o cabimento tanto nas varas do trabalho e no juízo, quanto no próprio TRT. Então, a decisão de mérito, vamos cuidar do TRT, porque a decisão de mérito da vara do trabalho, eu acredito eu que esteja tranquilo. Agora, quais são processos de competência originária do TRT? Nós temos ação rescisória, mandado de segurança, ação anulatória de cláusula convencional, dissídio coletivo. Aqui são hipóteses de que esse julgamento, essa decisão, ela nasceu no TRT e qualquer ponto que eu tente versar sobre essa matéria será via RO para quem? Para o TST. Ou seja, pessoal, aqui eu tenho uma decisão de mérito cuja competência originária é do Tribunal Regional do Trabalho e ele será remetido para a instância hierarquicamente superior. Para quê? Para julgar, para devolver o julgamento das questões de mérito. O recurso ordinário, ele ataca provas e o mérito. Então, somente via recurso ordinário, o TST vai rediscutir a matéria. Em nenhuma outra hipótese, o TST discute a matéria. Nós vamos ver daqui uns dias, no recurso de revista, que o TST ele vai exercer um papel de fiscal da lei e fiscal da Constituição Federal. Então, quanto à decisão de mérito, tranquilo. Assim como cabe apelação no processo civil, da decisão de mérito cabe o recurso ordinário na Justiça do Trabalho. Só que agora nós precisamos ver as hipóteses em que decisões interlocutórias ou decisões que não encerram o mérito também permitem a interposição do recurso ordinário. E aqui são duas as hipóteses. Quais são elas, professor? Quando dessa decisão interlocutória há uma remessa dos autos para a justiça comum, ou quando dessa decisão interlocutória há remessa dos autos para outro TRT. Então, esse primeiro caso aqui, ele seria uma hipótese de competência absoluta, e esse segundo caso, uma hipótese de competência territorial. A incompetência absoluta, o exemplo mais claro, pensem uma pessoa
que não teria legitimidade para pleitear uma ação na trabalhista e ajuiza uma ação. Vamos pensar aqui. Vamos supor que o pessoal, os meninos do Ninho do Urubu, ao invés de buscarem na justiça comum, eles ajuizassem uma ação na trabalhista. Haveria uma manifesta incompetência em razão da pessoa, porque como eles eram menores, eles não tinham a condição de empregado. Então, eles não poderiam pleitear na Justiça do Trabalho. O que aconteceria? O magistrado, de ofício ou a requerimento a qualquer momento, pegaria esse processo e mandaria ele para a Justiça Comum. Eu, na condição de advogado da família de qualquer menino que sofreu o acidente, o que eu poderia fazer? Recorrer para aquele Tribunal Regional do Trabalho e tentar manter aquele processo na Justiça do Trabalho. Então, aqui, o recurso ordinário, ele é cabível, porque, eventualmente, eu sairei da jurisdição trabalhista. E é isso que eu busco evitar. E na questão da incompetência territorial, eu mantenho a jurisdição trabalhista. No entanto, eu pego um processo de Uberaba e mando ele para Franca, mando ele para Goiânia, mando ele para Florianópolis. Aqui, eu mantenho na jurisdição trabalhista. Só que eu altero o tribunal. E se eu quiser tentar manter naquele mesmo tribunal, eu preciso fazer através do recurso ordinário. Essas duas, então, são as hipóteses de cabimento de recurso ordinário em decisões que não resolvem o mérito. Qual é a característica de uma decisão que não resolve o mérito e que cabe recurso ordinário? É quando ela tiver natureza terminativa, quando ela encerrar a jurisdição daquele debate. Professor, um detalhe. Você disse aí da incompetência territorial. Vamos pegar a seguinte hipótese. Eu tinha que ter distribuído o processo em Uberaba. Aí eu fui e distribuí ele em Frutal. É o mesmo Tribunal Regional do Trabalho, está na mesma região. Se o juiz acatar essa incompetência territorial, eu vou poder recorrer? Não. Eu vou poder agravar? Também não. Aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou, como está na jurisdição do mesmo tribunal, e em eventual recurso, o mesmo tribunal que julga a ação de Frutal, ele também tem legitimidade para julgar a ação de Uberaba, eu tenho que aguardar, reunir essas condições e lá no meu recurso discutir a manutenção do processo em Frutal. Eu só vou poder interpor um recurso ordinário quando essa incompetência territorial pegar o meu processo daqui e mandá-lo para outro tribunal, ou pegar um processo de outro tribunal e mandar para esse. Pessoal, eu estou falando demais e até agora eu tive apenas uma pergunta. Nós estamos em poucas pessoas aqui. Peço, por gentileza, que me falem se ficou claro, ou então que não se inibam para fazer a pergunta. Vou considerar que está tudo certo. E para a gente poder encerrar esse debate sobre o recurso ordinário, obrigado, Ana. Para a gente encerrar esse debate sobre o recurso ordinário, vamos falar do juízo de admissibilidade. Aqui, por óbvio, haverá um duplo juízo. Juízo ACO e juízo adquem. Eu já vi uma questão fácil, porém sacana, dizendo que sempre, em recurso ordinário, o juízo ACO será realizado pela Vara do Trabalho. Isso está falso. Porque a fixação do juízo ACO é daquele juízo
que proferiu a decisão recorrida. Então, se a decisão recorrida ela foi proferida pela vara do trabalho, quem vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade? A própria vara do trabalho. Em contrapartida, quem faria o primeiro juízo de admissibilidade de um processo que foi julgado pelo TRT? O próprio TRT. Então, se existe uma premissa correta, seria a seguinte: o primeiro juízo de admissibilidade, ele pode ser feito tanto pela vara do trabalho quanto pelo Tribunal Regional do Trabalho. O que vai fixar essa competência é o órgão que prolatar a decisão que ensejou o recurso. Certo? O mesmo raciocínio aplica-se ao segundo juízo de admissibilidade, ou o juízo ad quem. Esse juízo, ele vai ser feito por quem? Obrigatoriamente, pelo mesmo órgão que tem a competência para julgar o recurso. Certo? Pelo mesmo órgão que tem competência para julgar o recurso. Se eu tenho um processo que veio da vara do trabalho, o segundo juízo de admissibilidade será feito pelo TRT. E se eu tenho um processo que veio do Tribunal Regional do Trabalho, o segundo juízo de admissibilidade será feito pelo TST. Agora, nós vamos abrir um espaço para não é nem divergência doutrinária, porque isso daqui, ele nasce com uma consideração falsa que impede a sua validade. Existem escritores que falam em um triplo juízo de admissibilidade. Ele fala em triplo por um seguinte motivo. Ele considera a interposição do recurso e o recebimento das contrarrazões como atos jurídicos dissociados e necessários para o reexame da matéria. E isso não é verdade. É indispensável para que meu recurso chegue no tribunal apenas a sua interposição. Vocês concordam comigo que, tendo ou não contrarrazão, sendo o recurso tempestivo, ele vai para o tribunal? Sim, ele vai. Então, se tem essa característica, o recebimento das contrarrazões, ele não vincula a admissibilidade do recurso. Então, esse triplo juízo de admissibilidade, ele é contado assim porque a interposição do recurso é o primeiro juízo. O protocolo das contrarrazões é o segundo juízo. E o julgamento propriamente dito do recurso seria o terceiro juízo de admissibilidade. E isso não é verdade. Então, essa teoria do triplo juízo de admissibilidade, ela carece de fundamentação lógica e razoável. Respeito quem faz, porém não concordo e acho que, na minha humilde opinião, isso é o João Paulo falando, só para causar divergência e fazer livro. Só para isso. Então, pessoal, sobre o recurso de revista, sobre o recurso ordinário, alguma pergunta a ser feita? Não? Então, vamos para o agravo de instrumento. Professor? Oi, Kigman. Oi, bom dia, professor. Bom dia. Você acha mais prudente a gente falar um pouquinho sobre quem está dispensado de custas e do depósito recursal, nesse momento agora do recurso ordinário, ou quando você for tratar do agravo? Porque eu tenho umas dúvidas cruéis. Manda as dúvidas. Então, porque a gente está... Acho que nós vamos chegar lá, naquele artigo 899, fala quem é isento do depósito recursal, né? Então, essa isenção é para qualquer recurso que exigir isso como um pressuposto extrínseco, né?
Então, vamos abrir o artigo 899, que vai ficar mais claro. E não tem momento. No momento da dúvida que a gente precisa esclarecer. Ah, sim. Então, até caiu uma questão na primeira fase, acho até que eu comentei com você, né? A questão 80 do concurso que a gente fez foi sobre tanto a dispensa, né, de custas, quanto de depósito recursal. Lá no 899, falam que os beneficiários, né, que são isentos os beneficiários da justiça gratuita, MPT, administração pública direta e indireta, massa falida, entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial. Eu não me lembro se foi numa dessas aulas gravadas que eu tinha entendido você falar que empresas em liquidação, você falou empresas em liquidação judicial. É diferente empresa em liquidação judicial de empresa em recuperação? Porque eu fiquei nessa dúvida. É porque aquela exceção que eu coloquei é na extrajudicial. Ah, bom. Porque aí nós temos a recuperação extrajudicial, né? Esse, na verdade, está naquele slide da teoria geral dos recursos trabalhistas. É exatamente. O benefício que é concedido à massa falida, ele não é previsto para a empresa que está em liquidação extrajudicial. Perfeito, porque na recuperação judicial é extensível, né, o benefício. Sim, aqui, o parágrafo 10. Beleza, então acabou, tirou totalmente minha dúvida, porque eu acho que eu anotei, porque eu fico com o caderninho do lado anotando. E eu acho que eu anotei errado, depois eu entrei em conflito com o artigo 899, mas agora sanou totalmente a dúvida. Se alguém quiser continuar... Deixa eu só abrir aqui, que tem uma súmula que fala exatamente isso. Espera aí que eu já vou achar. Só um minutinho aqui. Não desliguem, essa ligação é muito importante para nós. Perfeito. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que ela está no material. Um minutinho. É a súmula 86 do TST. Deixa eu abrir aqui a súmula 86 para a gente poder... Aqui, Céu, deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo a súmula 86? Aqui, ó. Isso. Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou do depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial. Exatamente. Agora ficou super esclarecido, porque eu fiquei numa sinuca, eu acho que eu anotei errado. Então tá certinho agora, professor. Não, beleza. Mas assim... É aquilo que eu falo. Não existe dúvida pequena, dúvida grande. Dúvida é dúvida. Ninguém pode dormir com esse barulho. Tá certinho, valeu. Eu acho que a súmula, eu não tinha anotado o número dela, por isso eu fiquei meio perdida. Mas deu muito... Nesse material aqui, não sei se vai abrir para vocês. Aqui, ó. Vocês estão vendo a tela do agravo? Não, não é do agravo de instrumento que eu quero, não. Espera aí que... É PowerPoint... Aqui, vocês estão vendo uma tela do PDF? Não, a tela do PDF não apareceu ainda. Está aparecendo para vocês a tela da internet? Isso, a da súmula, tal, dos precedentes. Não, peraí, então que... Eu estou mais rápido que o Google. Vai aparecer para vocês, aqui, ó, naquele material de teoria geral dos recursos trabalhistas. Tem aqui, quando eu falo do preparo, eu trato dessa questão. Isenções, beneficiários, Fazenda Pública, Ministério Público do Trabalho, massa falida, e eu coloco a súmula. Talvez, é porque eu não fiz aqui a associação da não extensão
desse benefício à empresa em recuperação extrajudicial, em liquidação extrajudicial. Pode ser que seja isso a origem da dúvida. Mas, sem problema, qualquer dúvida que tiver, pode me falar aqui. Você acredita que a questão é só termo? É porque falou liquidação, eu achei que tratava-se de outro instituto. É porque, quando a gente estudou no direito empresarial, a gente usava a recuperação extrajudicial e não liquidação. Acho que é só questão de terminologia que causou a dúvida. Nossa, e no direito quase não tem termo, né? Poxa vida, professor, nós estamos perdidos. Toda hora tem que abrir o dicionário no Google aqui. Toda hora. Mas ficou bacana, eu fiz até um quadrinho. Pessoal, vamos agora para o agravo. Vamos para o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, eu vou fazer um apanhado geral por ele, só que ele, ontem eu fiz dessa maneira e eu acho que foi mais produtivo. O agravo de instrumento, a primeira característica que eu quero desmontar somente para a nossa disciplina, porque senão o professor de civil de vocês vai ficar extremamente chateado comigo. No processo civil, o agravo de instrumento, ele é o recurso que ataca decisão interlocutória. Para a nossa disciplina, vocês retirarão esse conceito e jogarão ele fora. Por quê? O agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, ele só serve para destrancar recurso. Então, o agravo de instrumento, ele é um recurso para levar o seu recurso à instância hierarquicamente superior. Essa é a finalidade do agravo de instrumento. Vocês viram, quando nós falamos ali do recurso ordinário, que as hipóteses em que decisões interlocutórias são atacadas por recurso, elas serão pelo recurso ordinário. Então, não tem hipótese de decisão interlocutória atacada por agravo de instrumento na Justiça do Trabalho. Professor, na aula de teoria geral, você havia dito que no mandado de segurança cabe agravo. Sim. Mas eu também disse que no mandado de segurança, o agravo a ser interposto é o mesmo que está previsto no CPC, no mesmo prazo do CPC. Porque o mandado de segurança, ele é uma ação especial admitida no processo do trabalho. Então, da esfera trabalhista, que aborda questões em matéria de prova no direito do trabalho, não se admite agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. Certo? A partir daí, vamos ler o que fala o 897. Cabe agravo no prazo de 8 dias de instrumento contra despachos que denegam a interposição de recurso. Para fins de conceito, isso daqui é o que me basta. Isso me basta por quê? Porque ele fixa no mesmo texto o prazo e ele me fala do cabimento. Então, encerra qualquer dúvida se seria possível interpor agravo de instrumento contra a decisão interlocutória na Justiça do Trabalho, porque não cabe. O agravo de instrumento, ele está restrito para despachos que denegam prosseguimento ao meu recurso. Simplesmente isso. Outro ponto, isso daqui, é esse fluxograma. Vamos pensar que aqui eu tenho uma sentença. Dessa sentença, eu não concordo e apresento meu recurso ordinário. Desse meu recurso ordinário, o juiz, ele denega seguimento. E aqui começa a nossa brincadeira. O juiz denegou seguimento, eu não concordei com aquela decisão. O que eu faço? Eu interponho um agravo de instrumento. O meu agravo
é contra a sentença? Não. O meu agravo é contra esse despacho aqui que denegou prosseguimento ao meu recurso. Eu não discuto no agravo o mérito. No agravo, eu discuto as questões de cabimento do meu recurso e que ensejam a sua remessa para o órgão superior. O agravo, ele permite o juízo de retratação. Então, a partir do momento que eu agravo, o que vai acontecer? Esse meu processo, ele vai voltar para o magistrado que denegou segmento, e o magistrado ele tem duas opções. Ou ele se retrata e destranca o recurso principal, ou ele não se retrata e mantém a denegação desse prosseguimento. Quando o juiz se retrata, ele intima a parte contrária para que ela apresente as contrarrazões ao meu recurso principal. A partir daí, o tribunal julga esse recurso. Deixa eu apagar esse aqui que eu escrevi em cima. Ou seja, nessa hipótese aqui, o tribunal vai julgar o meu recurso principal. Nesse caso, que o magistrado não se retratou, o que vai acontecer? Ele vai abrir o prazo para que a parte contrária apresente as contrarrazões ao agravo e também ao recurso principal. Ou seja, no prazo de 8 dias, a parte ela tem que se manifestar contra o agravo e contra o recurso principal. E isso daqui acontece pelo motivo mais simples possível. Primeiro, o julgamento vai ser do meu agravo. Então, o desembargador, ele vai ter pé do meu agravo, e o que ele vai fazer? Ele vai julgá-lo. Se o meu agravo for provido, ele vai julgar também o recurso principal. Se o meu agravo não for provido, ele não vai julgar o recurso principal. E aqui está o detalhe. Eu não posso, no meu agravo, debater o mérito. O meu agravo, ele tem por objeto exclusivamente as questões que denegou o segmento ao meu recurso principal. Eu não posso, sob nenhum argumento, debater o mérito, certo? Não posso, sob nenhum argumento, debater o mérito. O mérito, ele será objeto do recurso principal. Professor, o agravo, ele destranca qualquer tipo de recurso? Pois bem, essa pergunta ela tem duas respostas. O único recurso que não será destrancado por agravo de instrumento será os embargos para o TST previsto no 894. Esse recurso ele não será destrancado por agravo de instrumento. Ele pode ser destrancado por agravo regimental, jamais por agravo de instrumento. E a segunda resposta para aquela pergunta: sim, qualquer recurso será destrancado via agravo, desde que eu comprove os pressupostos do meu agravo. Professor, e se não comprovar? Também vai subir. Ué, professor, então agora eu fiquei doido. Pois é. O agravo de instrumento, ele destranca qualquer tipo de recurso, o tempestivo, o intempestivo, o deserto, o que não está deserto, ele destranca qualquer tipo de recurso. O tribunal pode, a requerimento da parte contrária, reconhecer que está havendo uma litigância de má-fé e, a partir daí, aplicar uma sanção à parte que cometeu. Mas não tem registro de agravo de instrumento que tenha sido também denegado. O agravo, ele sempre vai permitir a análise das suas razões pelo órgão hierarquicamente superior. Sempre. Pessoal, perguntas quanto ao que eu falei agora? Não? Então, prosseguimos. Professor, eu não entendi muito bem, não.
Você está me ouvindo? Qual parte? Tudo ou esse final do agravo com o agravo regimental? Isso, porque eu estava anotando aqui, primeiramente, você disse assim, que o agravo de instrumento, ele não destranca todo e qualquer recurso. Por quê? Porque existe essa exceção do agravo regimental, é isso? Certo. Tá, anotei certo, né? Depois você mesmo brincou com a gente, Isso, falando, tá certo. agora eu fiquei doido, porque você disse que ele destranca qualquer tipo de recurso, porque sempre será permitida a análise dele pelo tribunal, né? Ou seja, ele é a premissa de que se existe um recurso pendente, ele será julgado primeiro para que vamos imaginar, um RO esteja na sequência, primeiro julga o agravo, depois o RO, né? Mas a minha dúvida foi essa. Perfeito. E o agravo de instrumento, porque esse não é o recurso que é utilizado lá quando a gente fala de turmas, né? Do TST, lá é o regimental. Sim. Foi aqui que ficou minha dúvida. Se você puder dar uma clareada. É porque os embargos do 894, ele é um recurso que ataca o recurso de revista. Então, nessa hipótese, ele já é um recurso extremamente excepcional. E se houver algum... E quem vai juntar o pleno? O presidente, através de um agravo regimental. É somente por isso. Pronto, eu anotei, acho que ficou mais tranquilo, porque eu tinha esquecido que era sobre os embargos apresentados ao TST, é que vai ter cabimento o agravo regimental. Isso, é isso mesmo. Eu não tinha anotado esse detalhe, aí eu fiquei aqui numa sinuca. Depois, como você milita na parte prática, daria para você dar um exemplo, assim, vamos imaginar que houve uma reclamação trabalhista e que o reclamado apresentou um RO. Daí, no juízo ACO, negou o segmento do recurso. Quais as hipóteses que são mais possíveis de negar o segmento? Por exemplo, a empresa, ela cumpriu os pressupostos extrínsecos, ela recolheu custas, recolheu o depósito recursal. Seria, por exemplo, se isso tiver tudo ok, que tipo de pressuposto intrínseco que o juiz pode denegar o segmento de um RO? Não, se tudo estiver preenchido, ele não vai denegar. O que pode acontecer com o PJE, e eu já vi, já aconteceu. O magistrado não viu a guia de recolhimento do depósito recursal e falou que o recurso era deserto. Sim. Pode atacar por embargo de declaração? Pode, mas eu também posso atacar por agravo. Quem faria isso por agravo? O advogado que quer ganhar tempo. É porque o agravo tem custas, tem preparo, os embargos não tem, né, professor? Em termos de não tem. Mas se eu já tenho certeza de que eu serei condenado, o tempo que eu puder ganhar, eu estou capitalizando esse dinheiro. Exatamente. Aí entra aquela teoria dos jogos. Você observa qual a condição, né? Qual o ataque que vai ser mais produtivo. Mas de qualquer... Exato. Mas de qualquer forma, eu fico sempre imaginando que a recusa para seguir um RO deve estar muito mais, em termos de estatística, vinculada à questão financeira, ao depósito de custas e de recursal, né? As guias. O que eu mais vejo é recurso intempestivo e recurso deserto. Ah, que interessante. Eu já imaginava um outro caminho. Olha para você ver, porque quando a gente fala em recursos, eu tenho muita dificuldade porque a gente fica trabalhando muito no teórico, a gente nunca viu um caso prático, nem folheou, porque a gente não faz, às vezes, o estágio, né? Então, a gente fica muito... Semestre que vem vai acabar esse problema. Nós faremos vários recursos. Aí, que beleza. Vai tornar tudo mais prático, né, professor? Vai. Mas valeu muito. Muito obrigada por sua atenção. Nada. Pessoal, quanto ao preparo do agravo, que é aquilo que a Selma estava comentando. Aqui é 899. Não, na verdade aqui é 897. Desculpa.
A comprovação, quer dizer, agora eu fiquei na dúvida, gente. Vamos abrir aqui o 899 para eu ficar mais tranquilo. Não, aquela era do 897 mesmo, parágrafo 5º. Exatamente. O preparo, ele está onde? Ele está no 899. O 899, ele implica no recolhimento do depósito recursal. E o parágrafo 7º, ele traz essa redação. No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. Aqui, a situação é a seguinte: eu quero destrancar um RO. O valor do recurso do RO é 9.858. Se eu quiser destrancar esse RO, eu preciso pagar metade. Da mesma forma, se eu quiser destrancar um recurso de revista, metade. Isso é um pressuposto extrínseco de admissibilidade, certo? Agora, talvez um dos textos mais imprecisos, mais difícil de compreensão da CLT é o parágrafo 9º. O parágrafo 9º, ele faz remissão à obrigação do depósito recursal, ao pressuposto de admissibilidade e ao parágrafo 7º. Por quê? O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, o agravo de instrumento para essas pessoas aqui será metade desses 50%, ou, ficaria mais claro se a redação trouxesse isso, 25% do depósito recursal do recurso que se pretende destrancar. Então, aqui, o parágrafo 7º e o parágrafo 9º, eles trazem a obrigatoriedade da comprovação do recolhimento e, em contrapartida, o parágrafo 8º e o parágrafo 10, eles trazem questões de isenção. O parágrafo 8º, ele traz a isenção quanto ao recolhimento do preparo em recurso de revista que esteja fundamentado em ofensa à jurisprudência uniforme do TST. Professor, falou tanta coisa que eu buguei. Vamos lá que eu vou tentar esclarecer. Pensem a seguinte hipótese. Eu estou recorrendo no tribunal sobre a súmula 86 do TST. A decisão do TRT contraria a súmula 86. Aí o que é que eu faço? Eu vou e interponho um recurso de revista demonstrando essa violação à súmula 86. O meu recurso, ele foi denegado seguimento, alegou que não tinha repercussão geral. O que que eu poderia fazer? Eu vou agravar essa decisão, indicando que há uma ofensa à súmula do TRT, à súmula do TST. Esse meu agravo, eu não vou recolher o depósito recursal, porque ele é isento. Então, eu vou remeter esse agravo para o TST. E lá no TST, ele vai analisar a pertinência. Se realmente houver ofensa à jurisprudência uniforme, ele julga provido o agravo e ele passa a analisar o recurso principal. Então, essa é uma hipótese de isenção do depósito recursal. O parágrafo 10, ele traz ainda uma outra possibilidade de isenção, que são isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Então,
enquanto o parágrafo 7º e o parágrafo 9º, eles trazem as formas de comprovação do depósito recursal, o parágrafo 8º e o parágrafo 10, eles trazem forma de isenção. Sobre tudo isso que eu disse, perguntas? Prosseguindo aqui, então, vamos voltar para a apresentação do PowerPoint. Então, pessoal, essas particularidades aqui, elas tratam do quê? Elas tratam do recolhimento insuficiente. O recolhimento suficiente, ele se distingue muito do recurso deserto, porque o recolhimento insuficiente, eu paguei parte do valor. No recurso deserto, eu não paguei nada. Professor, fica mais claro se você desse um exemplo prático. Pensem o seguinte, eu interpus o meu RO hoje e paguei o depósito recursal de 9.800 e tralá. Daqui 15 dias, esse recurso ordinário ele passou para R$10.000. O que vai acontecer? O meu recurso ordinário ele foi denegado nesse intervalo aqui entre o aumento do depósito recursal e o meu protocolo. Sem me atentar ou esquecendo desse detalhe, eu pago 50% desse recurso. Vai haver uma falta, uma diferença para o novo valor, não vai? Vai. Só que nesse caso, como eu já demonstrei e recolhi parte, antes do meu recurso ser deserto, o que o juiz faz? Ele abre um prazo para a parte recorrente complementar o valor que ele começou a fazer. Em contrapartida, se a parte não recolheu nada, não há que se abrir prazo para comprovar valor. Lembrando que o preparo é um pressuposto extrínseco, no ato do protocolo, eu já tenho que fazer essa comprovação. Certo? Então, essa é a diferença entre recolhimento insuficiente e recurso deserto. E, pessoal, o último ponto que eu gostaria de tratar com vocês, por ser uma questão diferente do processo civil. Quanto ao juízo de admissibilidade, o primeiro juízo de admissibilidade, ele sempre será feito pelo órgão que denegou segmento, seja a Vara do Trabalho ou seja Tribunal Regional do Trabalho. E o segundo juízo de admissibilidade, ele vai ser feito por quem tem competência para julgar o recurso que foi denegado. Lembrando que o meu recurso denegado, o seu conhecimento para posterior provimento ou improvimento, fica condicionado ao sucesso no agravo de instrumento. Se o meu agravo não for provido, esse julgamento aqui, ele não vai acontecer. Certo? No geral, era isso o que eu tinha para falar com vocês. Caso não tenha ficado completamente claro, eu fico aberto para perguntas. E, acima de tudo, vou pedir para vocês assistirem às aulas que eu disponibilizei no YouTube. Lá traz muitas condições que vai clarear o entendimento de vocês. E agora, até peço desculpa pelo avançar da hora, eu tinha planejado 1 hora, já está com 1h02. Então, peço desculpas pelo avançar. Sei que não é fácil ficar com a cara grudada na tela. Agradeço vocês por terem ficado. E agora eu fico aberto para perguntas. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Professor, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, estão me ouvindo?
Tô sim. Fiquei com duas dúvidas. É sobre as contrarrazões do recurso ordinário. Elas devem ser apresentadas obrigatoriamente no registro, no juízo à cor, ou pode ser apresentada no juízo de quem? E a outra Não. dúvida é sobre o valor dos 50%. É do 50% do depósito recursal ou 50% de todo o preparo do recurso? Do Mas aqueles depósito, primeiro, 2%. a primeira pergunta. As contrarrazões serão juntadas no juízo à cor. Sempre. Nunca no juízo a de quem. E a segunda pergunta é 50% do depósito recursal. Ah, sim, não, tranquilo então. Era isso aí. Beleza. Beleza? Beleza. Ana, quais seriam as dúvidas do trabalho? Manda aí que a gente esclarece. Deixa eu abrir a questão aqui que a gente lê. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui. Atividade. Vamos lá. Considere a seguinte situação. Trombo Osvaldo foi encontrado alcoolizado no ambiente da empresa e no horário de seu trabalho. Trombo Osvaldo era dirigente sindical e, por conta da condição peculiar, foi suspenso de suas funções pelo prazo de 75 dias. No entanto, passados 56 dias de suspensão, Trombo Osvaldo procurou seu escritório de advocacia, relatou o prazo de sua suspensão e questionou se havia alguma possibilidade de ver-se livre do contrato sem que lhe fosse atribuído culpa. Da situação fática apresentada, perguntas. Vamos falar das três e a gente chega na três, que aí é uma consequência. Qual seria o argumento pela suspensão do contrato de Trombo Osvaldo? Aqui, alguém quer falar? Perfeito. Artigo 482, a linha F. Foi legal a punição imposta a Trombo Osvaldo? O que vocês acham? Foi justa a suspensão de 75 dias? Sem a instauração de inquérito para apurar, foi injusta. Perfeito. Sem a instauração de inquérito, foi injusta. Por quê? Porque o artigo 853 da CLT, ele fala que para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra o empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará a reclamação por escrito à junta ou juízo de direito dentro de 30 dias contados da sua suspensão. Ou seja, a partir do 31º dia, houve o perdão judicial e ele tinha que retornar para a sua atividade. Ivan, excelente a sua manifestação aí. Sem o inquérito para apuração de falta grave, está ilegal. Então, pronto. Certo. Está ilegal porque, com base no 853, a punição não pode ultrapassar 30 dias sem o ajuizamento do inquérito. Agora, Ana, a questão 3 considera que o Trombo Osvaldo já ajuizou uma reclamatória para poder sair-se dessa obrigação. Da decisão que julgar os pedidos de Trombo Osvaldo, qual seria a medida jurídica a ser adotada? Então, aqui, a decisão que eu falo é uma sentença. De uma sentença que julgar os pedidos de Trombo Osvaldo, qual seria a medida jurídica a ser adotada? Excelente, seria o recurso ordinário. Na verdade, você não tinha dúvidas, só queria uma correção antecipada. Está corrigido.
Não, não, mandado de segurança não. Não, porque o mandado de segurança, ele exige a presença de uma autoridade coatora. E lá quem estava praticando um ato ilegal era um particular. E existe uma ação própria, que é a reclamatória trabalhista, para atacar essa questão. Pessoal, mais alguma pergunta? Professor, Oi. você aceita a gente bater um papo sobre essa questão? Sim. É o seguinte, nós conversamos naquela aula que eu assisti do noturno, você tinha dado uma olhada na nossa matriz curricular do 5º período e você entendeu que a gente já havia estudado o inquérito para apuração de falta grave, não foi? Sim. Isso. Agora, interessante que quando eu comecei a pesquisar, eu entendi que a resposta do Ivan ficaria perfeita, inclusive com o que eu havia redigido, que a medida seria injusta, condicionada à não propositura da ação especial para a apuração da falta grave, que a gente chama de inquérito. Mas se a gente lê também o artigo 474, a gente vai entender que, independente do inquérito para apuração de falta grave, suspensões superiores a 30 dias são consideradas ilegais. São ilegais. Mas aqui, essa suspensão de 75 dias, ela se tornou ilegal por quê? Porque não houve a interposição do inquérito, o ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave dentro do prazo de 30 dias. A ilegalidade reside... Exatamente, mas eu estou dizendo assim, afastando a questão do inquérito e afastando a questão da estabilidade do dirigente sindical. Um empregador lá no chão de fábrica, normalmente, ele promove uma suspensão de um empregado que não tem garantia de emprego por 75 dias, a suspensão também pode ser considerada ilegal e o empregado pode propor uma rescisão indireta, você não entende assim? Pode sim. Exatamente porque tem o artigo e ainda tem aquela súmula 77 que considera ilegal toda e qualquer suspensão que seja superior a 30 dias. Podemos argumentar nessa linha também, né, professor? Não se aplica aqui, porque no problema fica claro que esse empregado, ele tem estabilidade. Isso, é porque como nós abrimos uma discussão com os colegas, né, via WhatsApp, muitos queriam fundamentar no 474, e eu mesma fui para eles e falei, gente, nessa hipótese, eu entendo que não, porque o professor pediu exatamente alguém que tinha estabilidade. Exatamente. E para esse estável, eu preciso fundamentar no 853, que dá o caminho certinho para que o empregador não perca o princípio da imediatidade, porque ele tem que aplicar a suspensão e já o prazo, sendo de 30 dias, ele é decadencial. Se ele não for exercido, vai se operar o perdão. Muito bem, se operar... Para a resposta ser o 474, eu não deveria ter colocado que o empregado tinha estabilidade provisória. Exatamente isso. A partir do momento que ele tem estabilidade provisória, obrigatoriamente é o 853. Aí você fez um questionamento dentro da questão proposta, dizendo assim, que o empregado queria ver-se livre do contrato sem que lhe fosse atribuída qualquer culpa. Então, com esse argumento que você apresentou, eu só posso ir em busca da rescisão indireta, que é o caminho legal que o empregado veja-se livre do contrato e receba todas as verbas que lhe são devidas, não é isso? Sim, porque durante a suspensão para o inquérito, aquelas verbas, elas são suspensas. Isso. Se lá no final o inquérito for ilegal, ele recebe tudo que ele tem direito. Exatamente. E então, volta a receber o salário. Isso, eu estou tirando essa dúvida mais profundamente, porque como alguns colegas conversaram comigo e falaram, vou fundamentar no 474, eu falei para eles, olha, eu acho que não está coerente. Então, por isso que é bom a gente trocar essa ideia aqui, porque senão a gente fica com sentimento de culpa depois de ter ou pelo menos trocado uma ideia no sentido de levou alguém a uma interpretação incorreta, né, professor?
Não, mas pode me chamar, porque a gente debate, sim. Adoro debater direito do trabalho. Então, mas aí não ficou bacana, porque você deu todo o exercício moldado para o empregado que tenha a garantia de emprego e a estabilidade dele vinculada ao inquérito para apuração de falta grave. Vamos imaginar que você não tivesse falado de um dirigente sindical, tivesse falado de um membro da CIPA. O membro da CIPA também, ele precisa do inquérito para apuração de falta grave para ser dispensado, não precisa? Precisa. Qualquer detentor de estabilidade provisória. Mas a gestante não. Não. Então, aí entra naquela hipótese, assim, que lá no 5º período a gente não viu essas particularidades. Então, agora... Não, eu estou terminando o material, eu acho que junto com o de domingo eu vou disponibilizar o já das ações especiais. Aí eu acho que vai ficar bom demais, né? É tão bom porque esse assunto, ele é mais da vida prática da gente, quer dizer, ele refoge um pouco essa teoria pesada dos recursos. Eu não sei se o Ivan está nos ouvindo e se ele gostaria de se manifestar. Estou ouvindo sim, Selma. É isso aí mesmo. Falar o quê? Dá para discutir com você não. Tô brincando, mas é isso mesmo. A única coisa que eu vi também na hora que eu estava fazendo o exercício, parece que o funcionário ele pode ficar suspenso enquanto durar a apuração do inquérito, né? Enquanto a demanda do inquérito não for resolvida. Exatamente. Se fosse instaurado esse inquérito dentro dos 30 dias, ele podia ficar até os 75 com a pendência... Ficar mais, podia ficar um ano e meio, 2 anos, sem problema. Isso, exatamente isso. Mas é isso aí mesmo. Temos que agradecer ao João Paulo pelo exercício, porque foi uma movimentação muito bacana de todos os colegas. Foi coisa boa. A única coisa que a gente ficou um pouco em dúvida foi se poderia levar esse tipo de debate para dentro do grupo que foi criado, porque a gente sempre pensa assim, como é um exercício que está valendo nota, pode ser que a gente leve e o professor não fique muito contente, porque, ora, antecipar, como você disse, antecipar as respostas, né? Mas foi muito bacana. É igual eu brinco em sala de aula. A única coisa que eu não gosto é que xinga minha mãe, minha esposa e meus filhos. E meu pai, né, também. Vamos fazer se não xingar eles no grupo, eu vou gostar de tudo. Oh, maravilha! Então, abrir um leque para os próximos que você mandar, viu, professor? Vamos debater. Obrigada, viu, professor? Certinho, gente? Mais alguma dúvida? Não havendo dúvidas, então, fiquem todos com Deus. Um excelente final de semana. Como um bom goianeiro, nascido em Goiás e morando em Minas desde criança, passem muito álcool em gel. Até mais, gente. Tudo de bom para vocês.